Você já percebeu que, quanto mais tenta puxar assunto, menos as pessoas realmente te escutam? É como se existisse uma regra silenciosa no ar. Quanto maior o esforço para ser ouvido, menor o efeito. Você começa com um "Oi, tudo bem?", tenta ser simpático, puxa a conversa, explica alguma coisa, e mesmo assim, os olhares se desviam. As cabeças acenam educadamente, mas o pensamento delas já está distante, flutuando em outro lugar. E então, de repente, existe aquela pessoa, aquela que entra na sala, que não ergue a voz, não faz gestos exagerados, não tenta brilhar. Ela diz uma única frase, simples, curta, e todos se inclinam para ouvir. Qual é o segredo? O que essa pessoa tem que os outros não têm? Não é o tom de voz, não é a aparência, não é carisma, é algo mais profundo, é presença. Palavras têm peso quando vêm de alguém que sabe quando falar, quando calar, e principalmente, quando não é guiado pela necessidade de ser notado. Os estoicos chamavam isso de ataraxia, a quietude interior. É essa quietude que torna alguém fascinante, porque enquanto o mundo tenta chamar atenção, a pessoa presente simplesmente é. E isso, por si só, atrai. Os estoicos entendiam algo que o mundo moderno esqueceu. Na comunicação, atrair não é adicionar mais. É remover o excesso. O excesso de ansiedade, o excesso de querer provar, o excesso de precisar ser aceito, o excesso de preencher cada espaço com palavras. O momento em que você deixa de implorar pela atenção dos outros é o momento em que ela finalmente chega até você. Hoje você vai conhecer 6 princípios de comunicação estoica que transformam palavras em poder. Eles não são truques sociais. São reflexos profundos de caráter. E, quando aplicados, começam a mudar não apenas como os outros te percebem, mas, principalmente, como você se percebe. Respire fundo, ajuste os ombros e entre nessa jornada comigo. Princípio 1. Conte-me mais sobre isso. 4 palavras simples. 4 palavras que abrem portas que a maioria nunca entra. Imagine essa cena. Alguém te diz com um leve brilho nos olhos: comecei a tocar violão. Quase todo mundo responderia: sério? Eu também tocava. E imediatamente, começaria a falar sobre sua própria experiência, sobre seu violão, seu professor, sua história. Sem perceber, roubam o foco. A conversa vira uma batalha de quem tem a história mais interessante. Mas a outra pessoa não queria competir. Ela estava te oferecendo uma pequena janela para o mundo dela, e você, sem perceber, fechou a janela e começou a mostrar sua própria casa. Existe uma alternativa, profundamente mais poderosa. Quando alguém diz, comecei a tocar violão, você responde, conte-me mais sobre isso. E então, você fica em silêncio, sem pressa, sem ansiedade para falar, e simplesmente ouve. Essa escuta não é passiva. É ativa, cheia de intenção, cheia de curiosidade genuína. É uma escuta que diz, eu quero entender você. E aqui acontece algo extraordinário. As pessoas passam anos, às vezes a vida inteira, desejando ser ouvidas de verdade. Quando alguém finalmente oferece isso, algo se abre dentro delas, uma confiança rara, uma sensação de valor. Epicteto dizia, temos 2 orelhas e uma boca para ouvir o dobro do que falamos. A escuta verdadeira é magnética. Ela coloca você entre os poucos que realmente enxergam, não apenas quem fala, mas quem sente. Quando você faz alguém se sentir interessante, profundo, especial, essa pessoa sempre vai querer voltar para perto de você. Não pela conversa, mas pela sensação que você desperta. Princípio 2. Não sei. Poucas frases carregam tanta verdade. Vivemos num mundo que exige opinião sobre tudo. Política, ciência, religião, tecnologia, relacionamentos. As pessoas se sentem pressionadas a parecer inteligentes, informadas, atualizadas. E quando não sabem, improvisam, fingem, disfarçam. Mas o fingimento é transparente. A pessoa pode até usar palavras corretas, mas o olhar entrega que ela está buscando aprovação e não compartilhando conhecimento. Agora imagine alguém com coragem e segurança suficientes para dizer com calma,
não sei. Sem medo. Sem tentativas de parecer menos ignorante. Sem justificativas. A sinceridade dessa frase cria respeito imediato. Por quê? Porque se alguém é honesto sobre aquilo que não sabe, provavelmente é honesto sobre tudo que afirma saber. Sócrates dizia, sei que nada sei. Não era uma declaração de fraqueza, era a base da sabedoria. Reconhecer limites é um ato de grandeza, não de insuficiência. Só aprende quem admite que ainda não aprendeu. Só cresce quem admite que ainda não chegou lá. Quando você adota essa postura, algo muda no ambiente. As pessoas relaxam. A conversa se torna real. Seu não sei abre espaço para colaboração, para troca, para aprendizado mútuo. É o oposto da vergonha. É o início da evolução. Princípio 3. Isso parece difícil. A frase da verdadeira empatia. Quando alguém desabafa, o impulso automático é aconselhar. Já tentou fazer isso? Quando aconteceu comigo, eu fiz aquilo. A intenção é boa, mas o efeito é oposto. A pessoa se sente julgada por não ter encontrado a solução óbvia. Mas quando você responde, isso parece difícil, você não resolve, você não minimiza, você não conserta, você apenas reconhece o peso que o outro está carregando. E esse reconhecimento é profundamente curativo. Marco Aurélio dizia, seja tolerante com os outros e rigoroso consigo mesmo. Mas a maioria faz o contrário. É impaciente com os outros e complacente consigo. Validar a dor de alguém cria um espaço raro. O espaço onde a pessoa pode ser vulnerável sem medo. E nesse espaço, ela encontra sua própria força. Você não precisa dar respostas. Precisa apenas dar presença. Quando alguém sente que não, será interrompido, corrigido ou diminuído. A confiança nasce. E quem confia, permanece. Princípio 4. O silêncio. O silêncio é talvez o princípio mais poderoso e o menos compreendido. A maioria teme o silêncio. Nas pausas, surge desconforto. As pessoas se apressam em preencher o espaço com piadas, histórias, palavras vazias. Acham que uma conversa só é boa se estiver cheia de som. Mas observe alguém confortável com o silêncio. Essa pessoa não corre, não se apressa, não tem medo de pausar. E quando ela fala, você escuta. Porque cada palavra vem embalada numa aura de calma. As pausas criam presença. Silêncio é profundidade. Silêncio é domínio. Sêneca escreveu, o silêncio é uma lição aprendida com muitos sofrimentos da vida. Quem domina o silêncio não teme o vazio. Ele habita nele. E o vazio, para ele, não é ausência, é espaço. O silêncio revela verdades. Nele percebemos quem está ansioso, quem está seguro, quem está tentando impressionar, quem está simplesmente sendo. Quando você se torna alguém que não teme a pausa, sua presença ganha peso. Os outros relaxam porque percebem em você algo raro, estabilidade. O silêncio é onde o respeito nasce, cresce e se enraiza. Princípio 5. Eu te aprecio. Uma frase curta, mas quase milagrosa. Obrigado, reconhece uma ação. Eu te aprecio, reconhece a pessoa. E o mundo carrega uma fome silenciosa por reconhecimento humano. Não reconhecimento por resultado, por produção, por utilidade, mas por essência. Quando você diz eu te aprecio, você está dizendo eu vejo quem você é. Eu vejo seu valor além do que você faz. Isso cria laços profundos, duradouros. Laços que não se baseiam em trocas, mas em respeito. Marco Aurélio tinha o hábito de refletir sobre as virtudes das pessoas ao seu redor. Ele sabia que reconhecer o bem no outro é um exercício de sabedoria e de humildade. Use essa frase com sinceridade. Ela transforma ambientes, transforma relações e transforma corações. Princípio 6. Não. A palavra mais curta e mais libertadora que existe. Quantas vezes você disse sim quando queria dizer não? Sim para evitar conflito. Sim por culpa.
sim por hábito, sim para não decepcionar. Mas cada sim sem verdade é um não para você mesmo. E isso custa caro. Custa paz, custa energia, custa tempo, custa saúde. Os estoicos ensinavam que o autodomínio começa pelo limite. E o limite começa pelo não. Quando você aprende a dizer não com calma, sem raiva, sem rigidez, apenas com verdade, seu mundo muda. E o curioso é que quanto mais você diz não, mais as pessoas valorizam o seu sim. Porque percebem que ele é real, ponderado, intencional. Limites não afastam pessoas, filtram. Afastam quem só queria usar sua disponibilidade e aproximam quem respeita seu tempo. A essência dos 6 princípios: curiosidade, honestidade, validação, silêncio, reconhecimento, limites. Esses 6 princípios não são técnicas para impressionar. São reflexos do seu caráter. Eles não exigem atuação, exigem presença. Ser curioso o suficiente para ouvir. Seguro o suficiente para admitir que não sabe. Gentil o suficiente para validar. Calmo o suficiente para sustentar o silêncio. Atento o suficiente para ver além das aparências. Forte o suficiente para proteger o próprio tempo. A atração real não nasce do esforço para ser interessante. Nasce da tranquilidade de ser você mesmo sem máscaras. Os estoicos sabiam. A grandeza não é adicionada. É revelada quando removemos o desnecessário. O momento em que você para de atuar é o momento em que as pessoas começam a... Quiser continuar cultivando presença todos os dias? Inscreva-se no canal. Aqui você desenvolve o hábito mais poderoso que existe: cuidar da sua paz interior e crescer em maturidade a cada conversa.